O jovem que pratica esse ataque, ele tem 16 anos, ele foi ouvido ontem pelas autoridades, pela polícia, pelo Ministério Público. A gente não tem ainda elementos para fazer algum tipo de apontamento, para saber se ele foi inspirado num grupo tal, se ele estava num fórum YX. Mas eu queria a sua primeira leitura sobre esse aumento no número de ataques, esse crescente número de ataques às escolas. Qual é a primeira coisa que salta ao senhor e que a gente, sociedade, deveria prestar atenção? Uma ótima pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, antes de começar a falar sobre o tema, é expressar a minha solidariedade a essa família. Perdeu uma filha, que é talvez a coisa mais dura que possa acontecer na nossa vida. A escola, a professora especialmente, também a todos os alunos. Enfim, é um momento extremamente difícil, extremamente traumático. E todas as pessoas precisam de apoio emocional, apoio psicológico, apoio financeiro, se for necessário também. Enfim, é preciso que a gente cuide dessas famílias e todas as pessoas que estão envolvidas no ataque. O que a gente tem percebido é que existe um aumento muito grande nos últimos, talvez, 5, 10 anos da violência social, de forma geral, né? Eu acredito que todos os aspectos da violência interpessoal e da violência política, tudo isso tem aumentado muito nos últimos anos. O que tem de fator, digamos assim, de diferencial nos últimos anos em relação a décadas anteriores? Basicamente, a existência da internet, não da tecnologia digital em si, que é indispensável, mas de certos aplicativos e certas formas de uso que, enfim, se tornaram mananciais de violência, mananciais de ódio, mananciais da extrema-direita, mananciais de violência política, de homofobia, de racismo, de intolerância. Tudo isso tem aumentado, né? O bullying, que antigamente acabava na hora que tocava a sirene de encerramento das aulas, agora é permanente, há 24 horas. Além disso, os meninos e meninas que passam horas e horas nos aplicativos estão, por um lado, exilados de um mundo real onde eles se desenvolvem plenamente e, por outro lado, intoxicados com um conteúdo extremamente nocivo, extremamente violento, que vai atiçando cada vez mais. Essa é a lógica do algoritmo, ele vai radicalizando cada vez mais. E aí você pega um caso como esse, obviamente, como você mesmo disse, a gente não tem nada para dizer agora. Pode ser um menino que tenha traços psicóticos, pode ser uma história muito particular ali, não dá para a gente saber. Mas todos os atentados, por exemplo, entre 23 e 24, que foi quando subiu muito, quando aumentou muito o número deles, todos eles tiveram relação com uma história muito semelhante. Um menino, sempre um menino, que sofre bullying, que é invisível na escola, que tem uma família, em geral, negligente, que abandona, que não olha para ele, de fato, para o seu sofrimento, para a sua dor, e que encontra nesses fóruns, muitas vezes pescado nas redes sociais comuns, Twitter, TikTok principalmente, né? Teve a história de um menino que pesquisou extrema-direita, queria saber, conhecer sobre a extrema-direita, e foi parar num grupo nazista, e foi pescado ali, foi cooptado, porque ali ele sabe muito bem fazer essa conexão, esse acolhimento, dar a ele a noção de pertencimento ali, emocional, porque ele é invisível na vida real, na família, e ali ele é o herói, né? E aí por aí vai. Então as histórias são muito comuns. Meninos fragilizados, famílias ausentes, negligentes ou que não conseguem enxergar, e cooptação por grupos radicais que acabam estimulando esse tipo de ação e cultivando mais e mais o ódio desses meninos. Veja. Doutor Daniel, chama sempre muito atenção, como o senhor estava dizendo, que em geral são meninos que se sentem muito deslocados, né, no convívio social. A gente viu recentemente aquela série que fez muito sucesso à adolescência, certamente o senhor deve ter acompanhado, em que o menino ali tinha 13 anos e aí ele não fazia sucesso com as garotas, como é absolutamente comum, né, nessa idade.
A impressão que eu tenho é que há uma espécie de distorção sobre o que é normal para um adolescente. Esses meninos, a impressão que eu tenho é que eles acham que o normal seria eles terem algum tipo de sucesso na vida social, na vida afetiva, quando o normal é o oposto, né? Quando o normal é justamente se frustrar nessa idade. É muito comum isso. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso. O que está ocorrendo que está criando uma visão tão distorcida? São pessoas nas redes sociais que estão aproveitando esse tipo de, eu não sei se esse é o termo certo, mas esse tipo de recalque natural dos adolescentes para instigá-los a cometer violência, a ir para o ato, a ser misóginos, enfim, ou nós como sociedade estamos com dificuldade de mostrar para essas crianças que, olha, por favor, nessa idade realmente vai se frustrar, nessa idade o sucesso com o sexo oposto é muito difícil, nessa idade as frustrações são imensas. O que na sua leitura, embora a minha pergunta não seja tão clara assim, mas o que está ocorrendo? Nós como sociedade estamos com dificuldade? Você é o Paulo, né? Sou o PG, isso. PG, e aí tem o Potter e a Kelly. E a Kelly que perguntou primeiro. PG, Potter e Kelly. Potter que nem o bruxo. Ok. Sou fã, inclusive. Obrigado, meu primo. Obrigado, gente. Olha, eu queria um autógrafo. Quando o senhor vier para Porto Alegre, eu dou. Tô indo aí dia 7. É verdade, ele tá vindo agora em agosto. A gente vai falar sobre isso depois. Bom, a sua pergunta do Paulo é uma boa pergunta, Paulo, e ela é bem clara. E a resposta que eu tenho, eu acho que também tem uma certa clareza. A minha hipótese, pelo menos, é claro que eu não tenho todas as explicações. Mas entendo o seguinte: se você passa 1 hora conversando com a sua família, com seus pais, né, ao longo de um dia, um menino de 12 ou 13 anos, aí chega na escola 8 horas, sai meio-dia, e dali ele escutou seus professores, seus colegas durante, 3 horas. E aí ele chega em casa, liga o computador ou o celular e passa 8, 10 horas vendo vídeos, escutando gente ruim, gente odiosa, gente que pinta uma vida completamente fantasiosa, gente que traz ele para fora da realidade e para dentro de uma realidade digital completamente fantasiosa e nociva. Imagina uma menina, tá? E sai da escola e passa 8 horas vendo vídeos de ostentação do tipo Virgínia, com mansões, com corpos artificialmente construídos com esteroides e com remédios e com dietas e com silicones e quantas cirurgias, sei lá, e mansões muitas vezes falsas, e glória a Deus que eu tenho um jatinho de 800 milhões de dólares, enfim. Essa ostentação passa a ser para ela a vida real. A vida digital, se tem 8 horas de vida digital e 3 de vida real, eles estão mergulhados no universo fantasioso que é extremamente nocivo para ele. Então, para o menino, como é que é? Ele entra na internet, ele sai ali de um mundo onde, obviamente, você falou muito bem, ele vai ter que ser rejeitado para tentar conquistar, ele vai ter que pensar estratégias meio não verbalmente, vai pensar, como é que eu chego nessa menina? Eu não sou lindo, talvez, mas eu consigo chegar se eu tocar violão, ou se eu jogar bem bola, aí eu vou treinar, eu vou brigar com meus amigos, vou ser empurrado, eu vou perder e vou ganhar, e vou vou levar uma bronca do meu professor, vou estudar mais, vou ganhar uma nota melhor, meus pais vão me dar um exemplo, vão me dar uma bronca, vão me chamar a atenção, eu vou na natureza, eu vou correr, vou brincar, vou exercitar minha coragem, minha criatividade, a minha capacidade de avaliar riscos, enfim, tudo que o mundo real oferece, que é como o ser humano se formou ao longo de toda a sua história, 5 milhões de anos, desde os primeiros macaquinhos que se levantaram, e como dizia o grande o cineasta gaúcho Jorge Furtado, polegar opositor. Furtado, na Ilha das Flores, começaram a fazer a oposição do polegar, né? Então, se você tira o menino do mundo real e coloca ele nesse mundo virtual, que é povoado de ódio, de misoginia, de racismo, de intolerância, de extremismo, né? É claro que ele vai ser contaminado por isso, e ele vai ver aquilo como normal.
aquilo passa a ser normal para ele. Então, se ele passa o dia inteiro ouvindo o sujeito, dizendo que mulher não presta, que mulher quer sacanear o homem, que mulher devia ser obediente, que mulher tem que se pilotar fogão, e que tem que dar porrada, tem que humilhar, tem que bater, tem que ir, é claro que ele vai entender que aquilo é normalidade, que aquilo está certo. Se não tem ninguém supervisionando, dizendo, meu filho, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é misoginia, é ódio, cuidado, não assiste mais isso, te proíbe de assistir esse filme vou supervisionar. E ninguém levando ele para o mundo real, para fazer esporte, para brincar, para namorar, para passear, para fazer, enfim, um programa com a família, que seja um piquenique na praça ou um dia na praia. Enfim, se ele não tem vida real, é claro que ele vai se ressentir dos efeitos desse universo que passa a ser o dominante na vida dele. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, doutor, que é justamente nesse ponto, e aliás, excelente pergunta do PG, né, que a gente acredita que nós adultos, né, com o córtex pré-frontal em tese formado, a gente realmente fica, poxa, eu queria ter uma bolsa assim, eu queria ter um casamento assim, quando a rede social não corresponde à realidade. Mas a pergunta é sobre o que o senhor falou agora. O jovem, o adolescente ou a criança, ele aprende, entre aspas, essas coisas? Tipo assim, ele vem com uma índole mal, ou isso é desenvolvido a partir do que ele ouve, do que ele lê, essa coisa de ser racista, de ser desrespeitoso, esse tipo de coisa, ele vê, ele lê e ele aplica, ele acha que isso é o certo, ou não, vem já ele nasce assim? Olha, isso é muito difícil afirmar, né? Isso é uma pergunta filosófica. Eu acredito, pessoalmente, na bondade essencial humana. O que determina muito mais a nossa personalidade, a nossa forma de agir, é a cultura que a gente vive. E a nossa cultura é uma cultura, atualmente, uma cultura predominantemente digital na adolescência. Eles passam o dia inteiro mergulhados no telefone. E a cultura digital, infelizmente, ela evoluiu para ser extremamente tóxica. Não era. Passou a ser a partir da invenção do botão do like, da invenção do comentário no Facebook, da ideia de que os amigos do Facebook eram amigos de verdade, né? Da ideia de que o algoritmo, para poder criar uma customização da publicidade, foi se tornando cada vez mais potente, como é uma forma de inteligência artificial que analisa os nossos dados e que vai trazendo para a gente cada vez mais aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente vai preferir. E, ao mesmo tempo, isso vai construindo a nossa preferência. Isso se aplicava à publicidade, mas passou a se aplicar à política também. E quem é que foi o primeiro a entender isso? Steve Bannon, né? Digamos, o imperador dos think tanks de extrema-direita internacional, que levou o Trump ao poder 2 vezes, que levou o Bolsonaro ao poder aqui, e que influenciou a política no mundo inteiro. Ele ganhou o predomínio da extrema-direita, um sujeito que faz a saudação nazista nas reuniões da AIPAC, sei lá, CEPAC, o nome daquela coisa ali. Então, a partir desse algoritmo que vai se radicalizando e começa a ser utilizado para ganhar dinheiro, por exemplo, os red pills e os incels, né, que vão contaminando os meninos com ódio, você acha que eles não ganham dinheiro com isso? Ganham muito dinheiro com isso, vendendo cursos, com visualizações no YouTube, com produtos, com suplementos, os antivacina, que derrubaram a cobertura vacinal no Brasil gravemente, durante anos e anos e anos. Agora que a gente começou a recuperar com um esforço enorme do Ministério da Saúde, você acha que eles não ganham dinheiro com isso? A desinformação e o ódio geram muita monetização, muito dinheiro. E fazem circular muito mais os vídeos baseados nessa ideologia, nesse ódio todo, porque as redes sociais, como aquilo gera engajamento, o algoritmo ele gosta de emoções fortes, eles vão sempre dar preferência para esse tipo de situação. Então eu não acredito que esse menino pode ter um traço psicótico, um traço psicopático, inclusive. Né? Teve um menino aqui no Rio que matou o pai, a mãe e um menino de 3 anos, agora, há 2 semanas atrás. Vocês devem ter visto isso. Sim. Né? Com 14 anos, porque queria encontrar a namoradinha dele, não sei aonde, que ele os pais não deixaram. Namorando desde os 8, os pais não deixaram. Sim. Então você vê que
ali provavelmente tem um traço psicótico. Ele disse que repetiria isso. É dificilmente psicopata. É difícil afirmar, não sou psiquiatra, o menino tem que ser extensamente examinado, mas além do traço psicopático, certamente existe essa contaminação da cultura sempre. Doutor, o que traz o senhor aqui é um extremo, né? Algo absolutamente extremo. É um menino que invade uma escola e mata facadas nas costas, 9 facadas nas costas, um menino de 9 anos de idade. E fere mais um monte de gente. É um extremo absoluto de tristeza, de tudo que tem de pior, né, que possa existir num ato como esse. Mas o senhor está colocando para a gente um cenário onde qualquer adolescente é atingido, né, e é balançado. 99,99999% não vão fazer esse ato. Né? Para esse 99,99999%, o que vai acontecer na vida deles? Como é que eles serão? Onde que eles despejarão essa frustração? Ou essa falta de frustração que se precisa, como disse o PG, como o senhor também ratificou. Enfim, para 99,99% das pessoas que não farão uma coisa como essa, o que está acontecendo? Potter, né? Isso. Essa pergunta? Não tem como a gente fazer uma previsão profética, porque a gente tem 10 anos desse fenômeno. Os primeiros resultados, em termos de estudos científicos, estão surgindo agora. É um fenômeno muito recente, né? E é um fenômeno que é extraordinário no sentido em que ele passou a ser dominante em muito pouco tempo. Nós tínhamos uma forma de nos desenvolver, né, na infância e na adolescência até 2012, 2015, e a partir daí temos uma outra forma radicalmente diferente, né? Houve mudanças graduais, por exemplo, a redução do brincar, que é fundamental, brincar do lado de fora, criança que chegava em casa em Porto Alegre, tirava a roupa, trocava de roupa, ia para a rua jogar bola na rua, andar de patinete, bicicleta, pular amarelinha, ir na casa dos amigos. Provavelmente vocês talvez ainda tenham vivido isso. Hoje em dia, a criança chega em casa, fica com a mesma roupa, vai sentar na sua cadeira, fica o dia inteiro sentado, ouvindo aquela baboseira, vendo aqueles vídeos curtos e se contaminando com tudo que é, se não é ódio, é futilidade, é ostentação, é comparação ascendente, enfim, brain rot, né, que é essa palavra que virou palavra do ano no ano passado, que é só bobagem, que não tem moral, não tem história, não tem bom e mal, não tem heróis e vilões, não tem mais continuidade, tudo fragmentado, vai também desfazendo a atenção. Passa-se horas ali e é muito difícil comparar uma geração que está sendo formada desse jeito com quem está sendo formado, com quem foi formado de uma outra maneira, muito mais, digamos assim, que eu considero, a maioria dos cientistas considera mais saudável, porque é a forma como o ser humano evoluiu. Agora, já tem notícias de que, por exemplo, um aumento brutal do adoecimento mental e emocional na adolescência, uma epidemia de transtornos alimentares, bulimia, anorexia mental e tudo mais, um aumento brutal de meninos de 20 e tantos anos, que estão chegando agora, de 20 e tantos anos, desempregados, morando na casa dos pais, jogando videogame e vendo pornografia o dia inteiro, outra coisa que vicia, games e pornografia. Esses meninos estão incapacitados para a vida, a sua cognição é prejudicada. Existem estudos mostrando um decaimento das notas do PISA, que aumentaram durante 50 anos. O PISA é o exame global aos 15 anos, de matemática, ciências e línguas. Desde 2015 as notas vêm caindo no mundo inteiro. O Brasil tem pouca variação porque já estava muito lá embaixo, né? Então a gente não tem como detectar muito. Mas a cognição vem diminuindo. Existem estudos na Escandinávia mostrando uma redução de QI a 7% por ano nos últimos anos. Enfim, isso. Isso é alcance global, né? A gente está falando de um caso específico, como o Potter dos 99, mas pensa... Maciço, exatamente, é um fenômeno maciço. Doutor Daniel, então, a gente não consegue prever como é que vai ser essa geração, mas os primeiros dados não são bons, nada bons. Eu não quero ser catastrofista aqui, mas é preciso que a gente tome posse da infância e da adolescência dos nossos filhos.
A gente está entregando isso para o Elon Musk, para o Mark Zuckerberg, para o Trump e para agora, muito pior ainda, que vai ser mais poderoso, para a inteligência artificial, que vai fazer mais danos. A gente tem que estar muito de olho nisso e também regulamentar essas plataformas. Era aí que eu queria chegar. Eu sei que a gente vai liberar o senhor tem compromisso agora, então uma última pergunta só, porque o senhor mencionou, Kelly, o Daniel, o doutor Daniel mencionou agora os incels, por exemplo, né? Para quem não sabe, são celibatários involuntários. Ou seja, o cidadão que não faz sexo porque não tem parceiras para isso. Isso pode ser algo mesmo que se deva discutir quando o cara tem 40 anos, né? Agora, quando tem 13 anos ou 16, bom, eu era incel, eu era um celibatário involuntário, claro, a gente queria, mas não podia fazer. E é essa distorção que me parece muito evidente, que os jovens estão achando que deveriam já estar praticando essas questões, e tem gente nas redes sociais aproveitando que isso é comum entre eles para instigar, como o doutor Daniel está dizendo, a misoginia, a violência, a agressividade e tal. A minha pergunta é, como é que se reduz isso? Como é que se faz isso? O senhor falou, estamos nas mãos das grandes corporações aí de redes sociais, enfim. O que a gente faz? Tem que criar algum tipo de regulação? Algo precisa ser feito, me parece, para reduzir a incidência desse tipo de atentado, inclusive a escolas. O senhor acredita que se resolve como? Não se resolve, mas se coloca em movimento. Perfeito. Né? Uma reação. Veja bem, você não precisa nem ter hormônios sexuais em circulação, não precisa nem ter libido ainda sexual para ser incel. Você pode ser incel aos 9 anos, tá? Isso existe. Porque você é contaminado por uma cultura de ódio à mulher, não necessariamente de ódio porque ela deixa de transar contigo, mas de ódio em geral, né? Que vem de todos esses mananciais contínuos de ódio, especialmente da mulher. O feminicídio vem aumentando, a violência contra a mulher, o Fórum Brasileiro de Violência de Segurança, todo ano publica dados, aumento de violência contra a criança, aumento de violência contra a mulher, a cada ano vai aumentando mais. Enfim, a reação, pessoal, tem que vir de 3 grandes áreas. Primeiro, da família, óbvio, a família tem que se responsabilizar. A família é a responsável primária por uma criança, por um adolescente. Infelizmente, a família está muito dependente do celular também, o vínculo está cada vez mais reduzido, mais precarizado. Mas a família teria que, primeiro, adiar a entrega do primeiro celular para o fim do primeiro ciclo, Fundamental 1, lá pelos 14 anos, 9º ano. Por quê? Porque é um momento onde a gente está vivendo a puberdade é um amadurecimento, não é só um amadurecimento sexual, é um amadurecimento do cérebro também. Então, se ele vive no mundo real durante o período de amadurecimento do cérebro, pelo menos uma base de formação, digamos assim, humana, ele vai ter. Se não, se ele vive já desde os 10 anos mergulhado numa rede social, no TikTok, nem isso ele vai ter. O cérebro dele não amadurece como a reconfiguração do cérebro da criança para o de adulto, que acontece na puberdade, em grande parte, não vai se dar. Então a família tem que impedir o uso de celular até 14 anos, tem que impedir a entrada nas redes sociais até 16 anos. São recomendações do Jonathan Haidt, que eu já vinha propondo, inclusive até antes de conhecê-lo, que é um cara. Vocês estavam no Domingão, né, inclusive. Exatamente. O livro dele, A Geração Ansiosa, que é um livro muito importante. Enfim, e proibir o celular nas escolas, que é uma coisa que nós felizmente já conseguimos. Tenho muito orgulho de ter sido um dos pioneiros, um dos acionadores dessa lei. E isso dá para as crianças 3 ou 4 horas de intervalo de vida real. Isso é maravilhoso, gente. A criança tem que aprender, ela presta atenção, ela brinca um pouco, ela se vive no mundo real durante 3 ou 4 horas. Isso é muito importante. Agora, não basta isso. A gente precisa regulamentar as redes sociais, a gente precisa proibir, o STF já deu um passo nessa direção, e existe também um projeto de lei 2628 que está correndo no Congresso, já passou no Senado com rapidez, porque foi unânime quase, e agora está na Câmara, na mão de um deputado do PP, e a gente está tentando fazer esse projeto ser aprovado sem modificações, mas existe um lobby brutal da associação das plataformas, né? TikTok, Meta, Instagram, etc, Google, fazendo lobby contra, fazendo lobby para que nem esse 2628 é apenas a responsabilização deles por crimes contra a infância.
né? Não é nem nada de liberdade de expressão, nada disso. Eles estão alegando a velha história da liberdade de expressão. Isso é um absurdo. Isso é para impedir pedófilos, golpistas, misóginos, racistas de cooptarem as nossas crianças, né? Enfim. E uma terceira coisa que eu acho também muito importante é a gente devolver o brincar para os nossos filhos, devolver a experiência do mundo real. Essencial. E como é que se faz isso? Isso é essencial. A gente tem que fazer isso facilitando para as famílias o usufruto desse mundo real. E a gente tem nas cidades brasileiras inúmeros espaços de recreação que precisam ser melhorados, que precisam ser também espalhados pela cidade toda. A gente precisa de justiça recreativa e justiça ambiental. A gente precisa que eles tenham bons brinquedos, que eles tenham campos de esporte, quadras de esporte, que tenham atividades artísticas, culturais, comerciais, feirinhas de artesanatos, etc, de comidinha natural, não sei o quê, que tenham sombra, né? E, gente, esse tipo de ação, que depende mais das prefeituras, se for espalhado pela cidade toda, isso convida a criança a brincar. Pelo menos nos fins de semana as crianças vão ter essa possibilidade de ir para a rua. Adolescentes também vão ter, as famílias vão ter um alívio. E se a gente conseguir também oferecer um contraturno de escolas que estão vazias para que os pais possam deixar os filhos e continuar trabalhando, ou clubes populares que sejam construídos a uma entrada simbólica, uma coisa praticamente gratuita também, onde a criança possa passar o tempo ali, usufruir, fazer esporte. Existem, por exemplo, aqui no Rio, as vilas olímpicas, que foram construídas na época da Olimpíada, que podem fazer isso também. Enfim, se a gente oferecer essas políticas públicas, essas mesmas políticas públicas, que não são caras, arborizar uma cidade e construir praça é das coisas mais baratas que uma prefeitura pode fazer, também adaptam a cidade a uma nova realidade climática, né? Vocês aí em Porto Alegre estão experimentando a segunda, terceira enchente em um ano e pouco, né? Se tivesse menos estacionamento, menos ruas e mais parques lineares e absorção de água e copas de árvores, vocês iam sofrer muito menos com as enchentes. Aqui no Rio a gente já sofreu muito menos com calor excessivo que está explodindo aí também, né? Enfim, essas são políticas públicas que protegem, que transformam a cidade em uma cidade mais amiga da criança, da família e de todo mundo, de toda a população. Então a gente precisa de políticas públicas também nesse sentido. E existe um pequeno truque também, que eu sempre menciono, que são as comunidades familiares. Se a gente cultiva amizade com pessoas que têm filhos da mesma idade que a nossa, a gente consegue construir pequenas comunidades e eles podem se revezar. Por exemplo, segunda-feira fica na casa de um, na terça na casa do outro. Quando a mãe está com alguma coisa, algum perrengue, internou o pai dela, tem que ir para o hospital, pode pedir para o filho ficar na casa da fulana. E eles vão brincar juntos, sem celular. É possível também com essas comunidades a gente entregar o celular mais tarde, que é o grande sofrimento dos adolescentes. O senhor sabe, doutor, que eu lhe ouvindo falar, sabe qual que é o problema que eu fiquei pensando? É que tudo isso que a gente deve fazer com as crianças, a gente não faz. Nós somos os três no celular aqui. A gente, né, eu tô fazendo assim, a nossa realidade de adulto, ela é tenebrosa também, né? Mais do que dizer para a criança o que ela tem que fazer, a gente não faz, né? Então é muito difícil essa relação, esse antagonismo do que a gente faz e do que a gente deveria fazer e que as crianças deveriam fazer. Enfim, eu sei que nós tomamos o seu tempo. Professor, obrigado. Tem que começar pelo adulto, sem dúvida. Gente, vou ter que sair. Muito obrigado, professor. Venha para Porto Alegre, dia 7 de agosto, às 20 horas, no Teatro Higgs, falando para ti da infância, adolescência e os desafios de um novo tempo.